Eu acho que essa aceleração que a gente vive hoje e essa quantidade, né, de tudo, de informação, de conteúdo, né, assim, essa avalanche de coisas e essa pressa, essa distorção do tempo que a gente vive hoje, do tempo das coisas. Então hoje vamos se tudo fosse muito mais rápido, como se a gente tivesse que decidir as coisas mais rápido, fazer as coisas mais rápido. Então acho que você soma uma coisa com a outra e cria essa grande confusão. Eu sou André Carvalhal, sou carioca, nasci no Rio de Janeiro. Cara, eu nasci na zona norte do Rio de Janeiro, num bairro chamado Meia, numa casinha de vila, numa época completamente diferente da que a gente está vivendo hoje, num Rio de Janeiro completamente diferente do que as pessoas imaginam. O que me chamou primeiro a atenção na moda foi a imagem de moda. Eu lembro que quando eu era pequeno, eu não entendia muito bem ainda nem o que era moda, era muito distante da minha realidade, enfim, um garoto de Zona Norte do Rio de Janeiro. Mas eu vi pela primeira vez um catálogo de uma marca, da Zonte, eu lembro até hoje. E aí, desde então, eu me encantei com aquele catálogo e eu passei a colecionar esses catálogos de marca. Então eu lembro que eu descobri que tinha um telefone que você ligava e falava, eu sou cliente da marca, eu queria receber o catálogo. Eu ligava para as marcas, e era a época daquelas marcas de São Paulo, né? Zumbi, Fórum, Eros. E aí eu ligava e eles chegavam aqueles catálogos lá em casa e tal. Então, assim, primeira coisa que me encantou na moda foi a Age. No primeiro momento eu juntava, e é interessante ver como tinha essa coisa também, que era meio moda e meio editorial, então eu gostava, né, do catálogo mesmo, sabe, do livro, né, da coisa livro. Então era muito interessante. Mas eu lembro depois de uma época de recortar algumas coisas e montar, tipo, um moodboard, assim, sem ter ideia do que era moodboard. Eu lembro, e é muito legal estar falando sobre isso agora e resgatar essa memória. Eu e uma amiga minha vizinha, ela tinha uma pira de top model, essa época era também das top models, né? Então ela tava umas cartolinas tipo Cindy Crawford, Naomi Campbell. Então ela ia cortando das revistas e montando esses moodboards das modelos. E eu lembro que isso me influenciou a pegar os catálogos, reportar os catálogos e ir montando também, fazendo como se fossem umas colagens. Então, é muito engraçado essa história, porque meu sonho era ser astronauta. Eu, todo mundo perguntava, eu falava que queria ser astronauta. Eu não tenho muita clareza do porquê que isso vinha na minha cabeça. Não sei se foi a memória já viu o filme, alguma coisa que eu vi, não sei, mas eu falava muito isso. E era muito engraçado, porque nessa realidade, né, classe média baixa, zona norte e tal, não sei o quê, aquilo era muito improvável. A própria relação dentro da minha família era muito improvável. Ninguém nunca tinha feito faculdade, as pessoas não tinham nem ensino superior e eu querendo ser astronauta. E aí aconteceu uma coisa muito bonita recentemente, quando eu lancei um livro meu que tinha um pouco essa vibe, tinha uma capa prateada, ele era todo preto por dentro e tal. E eu começava o livro contando essa história de quando eu era pequeno, eu queria ser astronauta, não sei o que e tal. E aí uma pessoa me escreveu falando, olha que interessante, esse menino que quando era pequeno sonhava em ser astronauta e viajar para outros universos, outros lugares, para conhecer as coisas e voltar para contar, porque meio que é isso que faz o astronauta. Sim. Acabou virando um cara que faz isso, né? Então, assim, hoje o meu trabalho tem muito a ver com descobrir outros mundos, outras realidades, outros universos e compartilhar, contar isso com as pessoas. Então é interessante para mim hoje pensar como o que eu faço de alguma forma estava conectado com aquele desejo, mesmo sem eu saber muito bem o que era aquilo ou o que é isso que eu faço hoje. Então, aí eu fui para comunicação. Eu fui para minha primeira faculdade que eu fiz foi de publicidade. Enfim, como que me conectou à moda num primeiro momento não foi a roupa, eu não imaginava que eu poderia fazer alguma coisa na moda que não roupa. Então, assim, naquele primeiro momento. Então, assim, nunca passou pela minha cabeça fazer faculdade de moda, alguma coisa assim. Aí eu fui direto para comunicação. Aí fiz publicidade, depois fiz jornalismo, depois fiz marketing. E aí trabalhei um tempo com publicidade até fazer minha primeira transição de carreira e ir para moda. Que aí foi quando eu fui para a Farms, o marketing da Farm. E aí foi quando eu comecei a entender que tudo aquilo fazia sentido, né? Assim, essa minha paixão pela imagem, pelo comportamento, essa coisa de a tendência, né? Olhar o movimento, olhar as pessoas, descobrir.
Então, assim, tudo ali começou a fazer sentido para mim quando eu fui para moda. Na Farm eu tive entrado em muitas áreas, então, apesar de ser no marketing, a gente dialogava muito com diversos departamentos. E lá eu trabalhava com design, com e-commerce, então produção editorial, produção de foto, depois produção de conteúdo. Eu tive a sorte de trabalhar nesse momento dessa transição, né? Assim, no surgimento do e-commerce, das plataformas de conteúdo, enfim, dessa mudança da comunicação da moda, da imagem de moda. Então eu acabei entrando em muitos universos. E depois da Farm eu tive uma experiência com a Alma, que foi uma marca que eu fui diretor criativo, e aí ali eu me envolvia também em produto. Eu também pensava, ajudava a pensar na estética, não na criação exatamente do produto, mas no direcionamento de qual era a estética que a marca tinha, quais eram os códigos, como é que ela ia ser. Então na Alma foi onde eu tive essa visão e essa prática assim mais 360. Então, essa foi uma época muito interessante da minha vida, porque assim, depois de muito tempo com muita restrição, enfim, dependendo dos meus pais e coisas e tal, eu tive muito sucesso na publicidade. Então eu ganhei dinheiro muito rápido, eu tive muita projeção, passei pelas melhores agências de publicidade do Rio na época. E quando eu fui para a Farm, eu já estava tipo num lugar legal na minha vida confortável, já indo morar sozinho, já estava pensando em sair de casa e morar sozinho e tal, ir para a Zona Sul, que é, né, o sonho de todo mundo que mora no Rio de Janeiro. Então eu tinha, né, assim, já esse momento. Só que a minha entrada na Farm foi um processo de transição, literalmente. Então eu voltei para alguns cargos abaixo do que eu tinha, eu fui ganhar menos do que eu ganhava na agência. Eu fui realmente apostando que aquilo ali seria um novo momento, uma nova fase da minha vida. Então foi um momento assim de mixed feelings, assim, né? De sentimentos assim muito misturados. Então, ao mesmo tempo que eu estava muito feliz de experimentar um universo novo, de, enfim, fazer coisas novas, conhecer gente nova, tinha um lado meu, caramba, assim, eu já podia estar saindo de casa, e aí eu não saí de casa nessa época, continuei morando com a minha família mais um tempo. E aí eu segurei mais um pouco, mas ao mesmo tempo tinha uma felicidade de, tipo, agora eu vou fazer uma coisa que realmente eu acho legal. Estava completamente rodeado com propaganda. Então, assim, eram sentimentos assim muito misturados. E aí eu dei muita sorte, porque também na Farm o meu processo foi muito rápido. 6 meses depois que eu estava lá, a pessoa que tinha me contratado, que era o cargo mais alto do marketing, ela saiu e aí eu assumi o lugar dela. E aí, muito pouco tempo depois, eu consegui retomar o patamar que eu tinha, meu patrão, sair de casa, morar sozinho. Então, aí foi muito interessante, porque assim, foi uma trajetória assim, bem doida. Assim. Eu fiquei 10 anos na Farm e aprendi muito, descobri muitas coisas ali, como eu falei, atuei em várias áreas diferentes. Tive uma oportunidade de subir muito legal, que enquanto eu estava lá, os donos da Farm permitiam que eu trabalhasse para outras marcas, então eu fiz consultoria para marcas de diversos segmentos, então eu trabalhei com Coca-Cola, com Ambev, trabalhei com marcas grandes, diversas áreas diferentes. Isso me deu muitas experiências novas, conheci muita gente nova, foi muito legal. Mas depois de um tempo, eu comecei a sentir alguma coisa meio esquisita. Então, assim, eu tinha tudo que eu sempre quis ter. Então, assim, eu já estava morando na Zona Sul, eu tinha acesso aos lugares, eu tinha, enfim, ganhava coisas, eu ia a festas, desfiles. Então, eu tinha, assim, eu vivia aquele glamour da moda que as pessoas olham de fora e imaginem que é a vida de quem trabalha com moda. Então, eu vivia essa realidade, mas ao mesmo tempo eu sentia um desconforto que eu não sabia muito bem o que era. Eu me lembro de olhar para assim, meu guarda-roupa, quando eu era pequeno, eu dividia um armário de 2 portas com a minha irmã, e nesse momento eu tinha um quarto com 12 portas, né, de coisas, e eu olhava para todas aquelas coisas e assim, nada daquilo fazia sentido para mim. Eu usava todo dia a mesma roupa, não usava nada do que estava vendo naquele armário. E aí eu comecei a ver que a minha relação estava mudando com a moda, comigo, com a roupa e tal. E aí, hoje, olhando em perspectiva, é muito mais fácil de falar e de explicar. Mas nessa época eu comecei a sentir um pouco de peso com o que eu fazia. Então eu comecei a entender que eu estava
estimulando o consumo nas pessoas, trabalhando com marketing, estimulando que as pessoas comprassem mais. Meu trabalho era criar desejo nas pessoas e isso de alguma forma começou a me incomodar, porque não à toa nesse momento foi quando começou-se a falar sobre sustentabilidade na moda, a gente começou a ter notícia dos impactos que a moda tinha na vida das pessoas, no mundo. E eu comecei a ver que era isso. Na verdade, não era só um desconforto meu, que era de fato uma coisa que estava se revelando, uma coisa que estava acontecendo. Isso tem exatamente 10 anos não, mas assim, isso acabou originando o meu segundo livro, que é o Moda com Propósito, que eu lancei há 10 anos atrás, mas eu comecei a escrever ele uns 2 anos antes. Então isso tem 12 anos mais ou menos, essa história. Foi quando eu comecei a sentir esse desconforto e eu comecei a estudar, pesquisar, e aí foi quando eu comecei a pensar sobre propósito, de falar, tá, beleza, então assim, hoje eu tenho um trabalho que me dá dinheiro, me dá reputação, me dá conforto, me dá um monte de coisa. Mas e o que eu estou fazendo pelo mundo? O que eu estou fazendo por mim? O que eu estou fazendo de fato pelas pessoas? E aí foi muito interessante, assim, esse processo, passar por isso, né, de conquistar muitas coisas e depois olhar para aquelas coisas e entender de fato o que daquilo era importante para mim, o que daquilo ali é relevante para mim. Que ser a sua verdade, que é ser aplicado, Total, total, que é um processo de descoberta também. total, total. E aí foi quando eu decidi sair da farm, empreender um projeto autoral, que era um projeto de moda colaborativo. Era um galpão com várias atividades, com espaço à malha, que era um espaço de fábrica, um espaço de coworking e tal. Peguei toda a grana que eu tinha juntado, botei nesse projeto. O projeto não se viabilizou financeiramente, era um projeto muito caro, mandava muita coisa, enfim. E me trouxe um desafio muito grande de empreender, porque até então nunca tinha empreendido. Dentro da farm, hoje também eu olho que eu intraempreendi. Ali dentro da farm eu fiz muita coisa, mas assim, não era o que eu diria, não era a minha marca, não era a minha empresa, né? Não era empreendedor, né, de verdade. E aí, quando eu empreendi na malha, eu entendi que assim, a minha onda não era essa, assim, que eu estava falando de propósito, eu tinha acabado de lançar um livro falando de propósito e tal, e que meu propósito não era empreender, não era ser dono de nada, eu não sabia fazer aquilo. A gente funcionou, sei lá, durante quase um ano eu não conseguia instalar ar-condicionado no lugar, sabe? Assim, eu não tinha condição de organizar, de pensar uma série de coisas que O seu nome estava em outra coisa. e outra coisa. E aí eu comecei a entender que de fato era comunicar, que tinha a ver com escrever. Eu já tinha escrito 2 livros, eu comecei a fazer o terceiro. A resposta dos livros era muito boa, as pessoas falavam, cara, esse livro mudou minha vida, mudou minha marca, me estimulou a criar minha marca, criei minha marca com base no seu livro. Então, assim, eu comecei a ouvir isso das pessoas e aí eu comecei a entender que meu caminho era isso, era de fato era comunicação, era imagem, né? Exatamente, compartilhar. E aí eu comecei a entender essa coisa do astronauta, né? De que a minha vida de fato é isso, assim. Eu vivo as coisas, eu não estudo, não aprendo as coisas só para mim. Eu tenho prazer de transformar esse processo num processo coletivo também, de compartilhar com as pessoas, envolver as outras pessoas. E aí a escrita foi ganhando cada vez mais, veja a minha vida, e veio mais um livro, e aí em paralelo veio mais uma marca, que foi a Alma, foi essa experiência como diretor criativo. E aí no início da pandemia foi quando a Alma acabou, e aí foi quando tudo mudou, né, para todo mundo, para mim inclusive. E aí foi quando de fato eu olhei e falei, cara, então agora que saiu tudo, é um momento onde eu tenho a possibilidade de experimentar, fazer o que realmente eu acredito que eu quero. E aí eu comecei ali a me preparar para de fato me assumir como escritor, como assim, viver como escritor. Isso é muito doido, porque quando a gente olha para trás e a gente pensa na infância, a gente vê que ali tinham muitas respostas já, né? A gente às vezes fala, olha, quando você tem 18 anos, você é muito novo para escolher o que você quer fazer da vida. Eu acho que muito pelo contrário, eu acho que quanto mais novo a gente é, mais perto a gente está, de fato, do que a gente quer fazer, do que a gente pode ser. Mas a gente vai sendo muito influenciado por 1.000 outras coisas que acabam confundindo muita gente. Então eu me lembro que além, né, do que eu contei aqui, de recortar catálogo, revistas e tal, eu brincava de dar aula para os meus vizinhos, com meus amiguinhos. Então eu fazia apostila, fazia livrinho,
juntava todo mundo, boneco, e ficava dando aula, explicando. Então essa coisa meio palestrinha que eu tenho até hoje veio dali. E essa coisa de fazer livro, né? Assim, e eu acho que vem muito dali, sabe? Eu acho que e é muito doido, como assim, sei lá, eu lembrar dessa minha experiência com os catálogos, que não eram livros, mas assim, eram projetos editoriais. E eu lembro que isso me influenciou muito. Então hoje, quando eu faço um livro, eu não penso só no texto, eu penso na capa, eu penso na cor, eu penso na diagramação, eu penso naquilo ali como um projeto como um todo. Eu acho que o que me trouxe isso foi essa minha experiência apaixonada pelos catálogos, pela imagem de moda. Então, mesmo hoje, quando eu não falo mais necessariamente de moda, tem moda ali no meu trabalho, que por tudo isso que eu vivi, por tudo isso que eu aprendi. Cara, eu acho que eu deixaria interessante, né? Essa pergunta, se eu falaria ou não, porque eu acho que eu deixaria seguir, porque eu acho que foi um processo de descoberta. E eu acho que assim é mais legal. Acho que hoje a importância que tem para mim a moda, a importância que tem para mim a comunicação, a publicidade, a escrita, eu acho que o lugar que tudo isso ocupou na minha vida, quanto eu sou grato a tudo isso, tem a ver com todas essas experiências que eu passei. E eu acho que essa busca, né, que, enfim, até hoje está dentro de mim, fazer o que eu quero fazer, como é que eu vou fazer, não sei o quê. Eu acho que essa busca, na verdade, é o que vai formando a gente. É o que vai aproximando a gente, de fato, do que a gente poderia ser. Um momento muito desafiador, é ao mesmo tempo um momento muito emocionante. Eu acho que todo momento de transição, eu acho que a gente, sem dúvida, está numa era de transição muito grande, onde muitas coisas coletivamente deixam de fazer sentido e outras, né, passam a ser ofuscadas cada vez mais pelas pessoas. Eu acredito muito que a gente vai precisar se equilibrar em todos os sentidos dessa palavra para encontrar um ponto de ajuste. Então eu acho que a relação que a gente tem hoje com a tecnologia, ela é demais. Eu acho que tudo isso que é demais, eu acho que a gente vai precisar meio organizar para que seja possível haver um futuro. Eu acho que se a gente continuar nesse pique, nessa batida de trabalho, de produtividade, de tecnologia, de informação, de profissão, de coisas e tal, eu acho que assim a gente vai sofrer uma catarse coletiva, assim. Cara, eu acho que eu tô a todo momento mudando. Eu acho que escrever, que hoje é o que eu faço uma parte do meu tempo, é um trabalho que me permite muito isso e que favorece muito a mudança de perspectiva, porque quando você registra e você precisa, né, se como é que é um trabalho, eu estou escrevendo e eu estou lendo o que eu escrevia todo dia. Então hoje eu pego o meu livro que eu escrevi há 10 anos atrás, hoje eu sou uma pessoa completamente diferente. Então muitas coisas que estão ali, eu já não me representam mais, enfim, eu já penso de um jeito diferente. E quando você entra no processo, hoje eu escrevo em média 2 livros por ano. Então, quando você entra nesse processo de uma produção muito grande, onde você está escrevendo e você está vendo aquilo, e ao mesmo tempo você está se transformando, você está mudando, a mudança de perspectiva ela é constante. Eu desisti de mexer nos meus livros antigos, eu entendi já que eles de fato são uma representação da minha perspectiva naquele momento, de quem eu era naquele momento. Mas enquanto eu estou trabalhando num livro novo, até que alguém veio para mim e fala, acabou, você tem que entregar agora, não dá mais. Eu estou mudando o tempo inteiro e eu estou transformando aquilo o tempo inteiro. Então eu acho que é isso, eu acho que hoje eu me permito mais mudar de ideia, mudar de perspectiva sobre as coisas. Acho que muito por conta desse meu trabalho escrever. Recentemente eu passei por algumas experiências assistindo umas peças, assistindo os filmes, com algumas pessoas. Eu tipo, sei lá, uma experiência de assistir a mesma peça com duas pessoas diferentes, assistir um filme e tomar coçou. E aí você sempre sai daquilo ali, né, com essa pergunta, aí, gostei ou não gostei, né, gostei ou não gostei. E a gente tem um impulso de rapidamente chegar a um julgamento, né, tipo assim, cara, gostei, não gostei.
E aí, recentemente, foram muitas experiências, assim, foi muito interessante. Tipo assim, numa semana eu passei por essa situação algumas vezes diferente, de sair do cinema ou sair do teatro com alguém e eu falar, eu gostei, e a pessoa fala, não gostei. Ou o contrário, eu gostei, e a pessoa fala, eu não gostei. E aí eu fiquei pensando muito sobre isso, sei lá, assisti uma peça com uma estreia de uma peça e depois eu fiquei sabendo que eu tinha adorado e todo mundo tinha odiado. E aí eu fiquei pensando muito, refletindo muito sobre essas coisas. E aí, esse processo foi interessante, assim, e essa é uma história até que me deu um insight do próximo livro que eu vou escrever, que é do quanto, na verdade, a gente tem uma ansiedade muito grande de chegar à conclusão das coisas e muitas vezes a nossa mudança de perspectiva, ela vem dessas análises precipitadas. Então, de você olhar e você não digerir aquilo. Então, assim, eu acabei de assistir uma coisa, acabei de ver uma coisa, e aí eu não sei necessariamente ainda o que é aquilo, mas por uma coisa ou outra eu já chego a uma conclusão, gostei ou não gostei. E eu pensei muito sobre isso recentemente. Principalmente agora quando a gente fala que quando se fala de arte, e essa foi um pouco a conclusão que eu conversei com amigos em relação a isso, essas pessoas que estavam comigo nessas experiências, e eu cheguei um pouco numa conclusão de, principalmente quando a gente fala de arte, é muito menos sobre gostei ou não gostei e muito mais sobre o que isso despertou em mim, sabe? Isso me dá medo, isso repulsa, sabe? E aí por isso eu acho que eu não gostei. Ou isso me dá vontade, é projeção, e aí eu queria ser aquilo, eu queria estar ali, e aí por isso eu acho que eu gostei. Então, eu comecei a pensar muito nessa questão desse gostei ou não gostei e dessa mudança de gosto que a gente passa. E eu acho que, exatamente como você falou, eu acho que essa aceleração que a gente vive hoje e essa quantidade, né, de tudo, de informação, de conteúdo, né, assim, essa avalanche de coisas e essa pressa, essa distorção do tempo que a gente vive hoje, do tempo das coisas. Então hoje vamos se tudo fosse muito mais rápido, como se a gente tivesse, né, que decidir as coisas mais rápido, fazer as coisas mais rápido. Então acho que você soma uma coisa com a outra e cria essa grande confusão.